Olá, estamos começando o Tele Brasil Notícias, edição desta semana. Estaremos apresentando em destaques o aumento do consumo das famílias brasileiras com a recuperação da economia. Também estaremos falando sobre o número de usuários jovens que estão deixando de usar os planos de saúde no Brasil. E, finalmente, estaremos apresentando também a exposição que reúne ilustradores negros de livros infantis. Todas essas informações você vai acompanhar na nossa edição semanal do Tele Brasil Notícias. Você acompanha pelo YouTube a nossa informação e também através do Facebook Jornal Tele Brasil Notícias. Para você que prefere informações impressas, nós temos também a Hora da Notícia no Facebook, com fotos e informações atualizadas para você. E vamos então à nossa edição desta semana. No ar, Tele Brasil Notícias. E começamos a edição de hoje falando do aumento do consumo das famílias brasileiras. Sim, os lares brasileiros estão subindo em cerca de 2,5% no primeiro semestre do ano, segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o consumo. O recuo se deve ao desemprego e também aos programas de transferência de renda que têm ajudado a estimular o setor, que também teve queda na questão de preços nos alimentos em alguns setores. Nas prateleiras dos supermercados, os produtos mais consumidos pelos brasileiros estão mais baratos. O óleo de soja teve a maior queda, 24% nos últimos 6 meses. As carnes, há pouco tempo vilãs do churrasco, também estão mais em conta. A bovina, mais de 8%. O frango congelado e o pernil também estão mais acessíveis. Eu faço bastante churrasco na minha casa. Eu gosto. E agora o preço da carne está mais favorável para fazer? Favorável, dá para fazer mais. O hortifruti, eu achei tá bem melhor. E algumas coisas de cereais, assim, melhorou bastante. Com isso, o consumo das famílias aqui no supermercado cresceu em todo o país nos 6 primeiros meses do ano, 2,47%, de acordo com a associação que reúne o setor. Mas na comparação entre junho desse ano e junho do ano passado, o aumento foi ainda maior, quase 7%. O crescimento no consumo, que ele vem aí de uma forma positiva, né? Do outro lado, a gente também olha o desemprego, né, que diminuiu o desemprego, e algo que eu venho mencionando sempre aqui, a importância das transferências, né, e a segurança que isso traz para os beneficiários. O carrinho cheio foi impulsionado por mais dinheiro que entrou na economia. A Associação Brasileira de Supermercados aponta os reajustes no salário mínimo e no dos servidores, o pagamento de lotes residuais do imposto de renda e também o aumento na faixa de isenção do imposto. Além disso, teve a antecipação do 13º de aposentados e pensionistas e os programas de transferência de renda, como Bolsa Família e Auxílio Gás, que injetaram mais de 85 bilhões de reais. Vamos falar de educação, porque ter o ensino técnico garante trabalho mais rapidamente. Essa informação é da pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, que ouviu 1.000 executivos de pequenos e grandes negócios. A questão a conclusão é de que o ensino técnico é o ponto mais forte da educação brasileira e que tem permitido, inclusive, o ingresso mais rápido no mercado de trabalho. O Vicente e o Lucas desistiram da faculdade de Publicidade e Propaganda depois de não verem grandes perspectivas na área e se matricularam no curso técnico em reparo e manutenção automotiva no Senai. Eu acho que o curso técnico eles nos capacita melhor para o mercado de trabalho, até por a gente estar sempre mexendo em prática, vendo como é que funciona realmente a indústria. Antes de terminar o curso, a gente já tem uma expectativa de estar inserido no mercado de trabalho, né? Aqui, por ser um ambiente
industrial e receber várias montadoras. O pessoal está sempre em contato, buscando pessoas que estão na área já estudando, né? A expectativa desses alunos vai ao encontro do que pensam 90% dos empresários ouvidos em uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria sobre o ensino técnico brasileiro. Eles concordam que essa modalidade de ensino permite o ingresso mais rápido ao mercado de trabalho. Inclusive, para 1/3 dos entrevistados, ela é o ponto mais forte na educação pública no Brasil. A avaliação do ensino técnico para esses empresários é melhor do que os ensinos superior, fundamental e médio. 75% deles concordam que os cursos profissionalizantes atendem mais às necessidades do mercado do que os de ensino superior. Deste modo, 21% afirmam que a educação profissional deve ser prioridade na agenda do governo. O Brasil tem um grande desafio que é a baixa produtividade do trabalho. E seguramente a educação profissional ela vai ter um papel importante em melhorar a qualidade da educação. As pesquisas do INEP demonstram que os jovens que fazem educação técnica junto com a educação regular têm notas melhores em linguagem e matemática, o que já é uma demonstração clara desse avanço, além de terem, ao fim, uma profissão. No Brasil, apenas 9% dos alunos do ensino médio fazem também um curso técnico. Na União Europeia, 43%, segundo a OCDE. Por aqui, no ano passado, foram 2.100.000 matrículas na área. A meta prevista no Plano Nacional de Educação é ter 4.800.000 até o fim de 2024. O ensino técnico terá um duplo papel de melhorar a produtividade do trabalho, de melhorar a empregabilidade desses jovens, de aumentar a geração de riqueza, vai facilitar as políticas de inclusão, de reduzir a exclusão de jovens nem, criando com isso políticas sociais mais sustentáveis. Saúde. Vamos falar de saúde, mas uma questão que preocupa, porque cai o número de usuários jovens com plano de saúde no Brasil. E, por outro lado, está aumentando o número de usuários idosos nos planos de saúde. O setor registrou uma queda de jovens que mantém o benefício. O cenário, inclusive, pode levar a desequilíbrio nas contas dos planos de saúde e da saúde em si, né? Danilo saiu da empresa em que trabalhava e perdeu o plano de saúde. Apesar de achar importante, não pensa em contratar individualmente o benefício. Hoje eu não tenho plano de saúde, porque não é muito acessível, né? Quando a gente está no trabalho, a gente ainda consegue ter o plano de saúde, mas, porém, não consegue usar tanto como gostaria por causa do preço da coparticipação. Dados do relatório do IESS mostram que 18% dos jovens entre 20 e 29 anos, como Danilo, saíram do plano de saúde entre 2013 e 2022. Já o número de idosos de 60 anos ou mais que contrataram a assistência cresceu em 26,6% durante o mesmo período. Você está tendo menos jovens no mercado de trabalho. E a maior parte dos planos são planos coletivos, contratados por empresas. No período da crise, a classe etária que ficou desempregada foi a classe dos jovens. A quantidade de idosos nos planos é a que cresceu continuamente, desde 2002, quando se tem registros. Reduziram o consumo, cortaram despesas, sacrificaram, quem sabe, até mesmo em refeições, para poder manter o plano. Um alerta do Instituto é que os preços dos planos de saúde podem subir no futuro à medida que a população brasileira envelhece. Isso porque o custo aumenta não só com a necessidade de mais serviços médicos para as pessoas mais velhas, mas também por haver menos jovens pagantes de assistência à saúde, que amortecem parte dos valores dos idosos. A solução para evitar estes valores cada vez mais altos passa por cuidados com a saúde, como manter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas. A gente pode evitar o adoecimento. Para isso tem que fazer muitas coisas. Você tem que adaptar as cidades para que as pessoas possam caminhar confortavelmente, possam pedalar para o serviço, que se diminua essa tendência a substituir feijão com arroz e colocar por embalados, por saquinhos, por chips que têm gorduras, etc.
do governo federal que atende as regiões do Nordeste, que está retomando o programa Cisternas com investimento de um total de 562 milhões de reais. Vamos acompanhar. O programa vai beneficiar cerca de 60 mil famílias. Um dos editais prevê a construção de quase 52 mil cisternas que vão permitir a produção de alimentos em regiões semiáridas dos estados do Nordeste e Minas Gerais. Nesse caso, serão disponibilizados 400 milhões de reais. O outro edital é para a contratação de sistemas individuais e comunitários de acesso à água, que vão beneficiar famílias em estados da região norte, principalmente grupos mais isolados de comunidades ribeirinhas e de reservas extrativistas. O investimento será de 100 milhões de reais e a tecnologia inclui captação de água da chuva, além de instalação sanitária nas residências. Também haverá recursos para a assistência técnica a produtores agrícolas de baixa renda. Segundo o governo, essas iniciativas marcam a retomada do programa Cisternas. E onde não tem água de poço, não tem água de um rio, como fazer? Aqui vale a pena o investimento em cisternas. Cisternas para produção e cisternas para abastecimento. E aqui a minha alegria com a integração em parcerias com várias áreas. O BNDES, Fundação Banco do Brasil, com o Consórcio Nordeste, integrado com estados, entidades, municípios e assim o Ministério do Desenvolvimento Social liberando este ano nas previsões 562 milhões para cisternas. A iniciativa foi criada em 2003, mas havia sido praticamente interrompida no último governo. Apenas 4.300 cisternas foram entregues em 2021 e 5.900 em 2022. Em contrapartida, em 2014, por exemplo, foram mais de 149 mil unidades instaladas. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar de acidentes de trabalho. O Brasil teve mais de 600 mil acidentes de trabalho registrados, tudo no ano de 2022. Em 10 anos foram 6,7 milhões de notificações. Os números são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. E a reportagem é da Rede Minas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Falar de acidentes relacionados ao emprego vai muito além das lesões físicas causadas por impactos ou queda no dia a dia dentro da empresa. Além disso, é preciso lembrar que os acidentes de trabalho também englobam todo o momento em que o trabalhador está à disposição do patrão. Existe um outro lado dos acidentes do trabalho muito desconhecido da população, que é as doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho e também as lesões de esforço. Muitas das pessoas que trabalham, às vezes trabalham num ambiente negativo, numa situação em que a pessoa acaba contraindo, por exemplo, uma doença mental ao ser pressionada pelo superior hierárquico, mas também as doenças, as lesões da coluna causadas pelo esforço. Tudo isso também é considerado acidente do trabalho. Dados divulgados pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, coordenado pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Escritório da Organização Internacional do Trabalho para o Brasil, apontam que nos últimos 10 anos foram comunicados 6.700.000 acidentes de trabalho e 25.500 mortes no emprego. Tanto o empregador quanto o funcionário devem ficar atentos à correta notificação aos órgãos competentes. O mais importante para o trabalhador é pedir que o patrão, o empregador, emita a comunicação de acidentes do trabalho. Esse é um documento importantíssimo que abre as portas do INSS para acolher aquele trabalhador como vitimado num acidente do trabalho e registrado. Em caso de acidentes de trabalho, o trabalhador fica ainda mais vulnerável. Neste momento, é ainda mais importante conhecer a legislação para ter garantido todos os seus direitos. O trabalhador acidentado, ele tem direito à estabilidade de 1 ano, quando cessar o auxílio-doença,
O empregador não pode mandar ele embora por 1 ano e ao final do auxílio-doença, se esse trabalhador apresentar uma incapacidade parcial para o trabalho em função do acidente que sofreu, e aqui pode ser um dedo que não mexe, um cotovelo, um ombro, ele terá direito ao auxílio-acidente, sim. Esse benefício é pago mês a mês, em continuidade, até o dia da aposentadoria desse trabalhador. Saúde. Vamos falar da questão de afogamentos, época de férias. Os afogamentos têm matado aí em torno de 5.700 pessoas por ano somente aqui no Brasil. E são a causa de 5.700 mortes por ano no Brasil. A reportagem dá dicas para evitar acidentes em praias, rios e piscinas em todo o Brasil. No calor que faz aqui na região amazônica, um banho de rio é bem-vindo, mas os cuidados são necessários. No Amazonas, por exemplo, o Corpo de Bombeiros atende em média entre 35 a 40 ocorrências de afogamento por ano. Normalmente, as pessoas morrem por causa de acidentes em balneários, rios e piscinas. Tudo começa antes do afogamento, quando a pessoa se afasta da área de segurança, quando mistura bebida alcoólica com a água, quando desobedece às placas de sinalização. Então, esses são os principais erros que levam a pessoa a se afogar. Silene toma todos os cuidados para evitar acidentes. Eu não vou para o fundo, eu fico sempre dessa parte aqui da frente. E eu procuro ter meus cuidados, né? A professora Cristina Leite acha essencial o respeito às instruções de segurança. Eu acho assim necessário. É necessário ter placa de advertência, porque de uma forma ou de outra, quando nós olhamos aquela frase ali que chama a atenção, aquela cor que chama a atenção, isso vai nos refletir a estar pensando, olha, eu tenho que estar de olho sobre aquela pessoa, sobre aquela criança, até naquela situação toda. Nem todos os lugares terão salva-vidas profissionais. Então, atenção às dicas para casos de afogamento. A primeira coisa é você procurar um meio de flutuação para aquela pessoa, seja uma garrafa PET, uma boia, aqueles macarrões, eles sempre vão ajudar a pessoa, até mesmo um cabo de vassoura, desde que você não se ponha em risco. Então, esses são os chamados meios de fortuna para que a pessoa possa ajudar aquela que está se afogando. Então, atenção banhistas, aproveitem as águas amazônicas para se refrescarem de todo esse calor, mas sempre com muito cuidado. É necessário sim estar divertindo, criar esses momentos em família, que isso é bom principalmente na infância, mas também ter esse olhar redobrado. Novamente falando de educação, agora um assunto polêmico. O uso de celular em aula tem prejudicado o aprendizado. A informação vem da Unesco, que reuniu os impactos negativos do uso do aparelho durante as aulas, tanto na questão de aprendizagem quanto na concentração dos estudantes. É um problema que merece atenção por todos os que são pais. O relatório global de monitoramento da educação de 2023 destaca que o uso dos equipamentos eletrônicos dentro das salas de aula gera distração e prejudica a aprendizagem. O documento cita dados do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que indicam uma associação negativa entre o uso de tecnologias e o desempenho dos alunos. O celular é algo que chama atenção naturalmente. Ele tem notificações, tem símbolos, tem cliques, tem luzes, que naturalmente chama a atenção do estudante, né? Aquele dispositivo dentro de sala de aula faz o aluno perder essa concentração e a atenção a todo o processo que o professor está desenvolvendo dentro de sala de aula. Eu trago para a escola, eu uso no intervalo e nos intervalos das aulas e às vezes durante a aula. Eu me distraio e é muito difícil de você concentrar quando está mexendo no celular. Logicamente atrapalha, né? Por conta que eu distraio da aula, às vezes perco a atenção e eu fico muito, às vezes, olhando para a hora e aí, às vezes, eu esqueço do que o professor está falando e eu perco muito conteúdo. Aqui nesta escola, o celular não deve entrar em sala de aula para uso pessoal, mas esta é uma regra da instituição. No Brasil, não há lei que proíba o uso de equipamentos digitais, diferentemente de outros países que já proibiram ou restringiram o uso de celulares em sala. Entre os países que anunciaram a proibição estão Espanha, Portugal e México. Aqui no Brasil, educadores defendem o uso do celular como
como ferramenta pedagógica com orientação do professor. Eu acredito que não vale a pena essa briga contra o celular. É aproveitá-lo, aprender, utilizar de maneira correta, cuidando dos abusos e incluir na sala de aula. Sendo bem utilizado, ele até pode mesmo potencializar as práticas pedagógicas. Não devemos esquecer que foram muitas vezes os celulares que permitiram a continuidade do ensino remoto durante a pandemia. Portanto, vamos continuar usando a tecnologia na educação sempre com uma olhada e com o devido cuidado que precisamos ter. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico aborda a questão de leiloeiros e a questão de comissão de leiloeiros públicos que devem ser fixada no mínimo de 5% sobre os bens arrematados. Vamos observar essa decisão que é importante para quem atua nesta área. Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que comissão de leiloeiro público deve ser fixada no mínimo em 5% sobre os bens arrematados. Ele é o responsável por intermediar as vendas em leilão, avaliar os lances, a proposta vencedora e toda a prestação de contas do negócio. A profissão de leiloeiro é regulamentada pelo Decreto 21.981 de 1932, que estabelece o mínimo de 5% para sua comissão. Em um processo de falência julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a comissão de um leiloeiro foi reduzida de 5% para 2%. O fundamento do TJ é que o Código de Processo Civil não estipula piso ou teto da remuneração nos leilões judiciais. Mas o leiloeiro alegou, entre outros pontos, que o decreto que regulamenta a profissão é norma específica em relação ao CPC, não podendo ser afastado por ele, conforme resolução do Conselho Nacional de Justiça. No STJ, a relatora, ministra Isabel Galotti, observou que o percentual mínimo de 5% para a comissão do leiloeiro está previsto no artigo 24, parágrafo único do Decreto 21.981 de 1932 e que o tratamento conferido à comissão não sofreu alteração com a passagem para o regime atual do CPC. Dessa forma, a quarta turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo para que seja feita a complementação do pagamento devido ao leiloeiro até o mínimo legal. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E vamos falar de educação e da questão das novas regras que acabam flexibilizando as bolsas dos CAPs. Isso começa a valer, inclusive, a partir de 1º de outubro de 2023. Os quase 100 mil alunos de pós-graduação de todo o país vão poder, então, acumular as bolsas de pesquisa do CAPES com outras atividades que são atividades remuneradas. As novas normas permitem o acúmulo de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado com outras atividades remuneradas. Outra mudança é que alunos também poderão acumular mais de um financiamento para pesquisa. No sistema antigo, era permitida uma bolsa pública por vez. A ideia aqui também é facilitar para certas áreas do conhecimento, onde há uma competição maior com o mercado de trabalho, como as engenharias, as áreas de tecnologia da informação e mesmo as áreas da saúde, onde muitos dos profissionais que vêm fazer pós-graduação já têm o vínculo empregatício, mas que eles possam ser beneficiados também com a bolsa, caso haja disponibilidade, e que isso seja também um estímulo para a permanência do discente no programa. A única restrição para o acúmulo de bolsas, segundo a nova norma, é possuir mais de uma ajuda financeira do mesmo nível, como mestrado, doutorado ou pós-doutorado, financiadas por órgãos federais. Isso significa que não será permitido ao
aos pesquisadores combinar uma bolsa da CAPES com uma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, por exemplo. As instituições de ensino superior terão autonomia para definir como vão aplicar as novas regras, que começam a valer a partir de 1º de outubro. As mudanças no programa de bolsas da CAPES abrem novas possibilidades para cerca de 100 mil estudantes de todos os níveis de pós-graduação em todo o Brasil. Para Vinícius, a flexibilização das regras vai atrair pesquisadores que não têm condições de se manter apenas com as bolsas e ampliar o acesso deles aos centros de pesquisas. Um estudante de doutorado que recebe uma bolsa, ele pode também acumular uma bolsa que a sua instituição ela concede, né? Então isso é muito importante porque garante a permanência do pós-graduando na universidade. Vamos agora falar dos idosos, que representam mais de 14% da população brasileira. No mês de julho tivemos aí o Dia dos Avós, e a relação entre netos e avós é garantida pela Constituição Federal. E também por um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nona, nono, vovô, abuela, vovó, seja lá como for, são eles que fazem parte das nossas mais doces lembranças, aqueles que fazem todas as nossas vontades. E ainda tem gente que diz que os avós estragam os netos. Sim, porque o avô faz o que o neto quer, né? Minha filha, minha mãe mima muito. Mas os tempos mudaram, a tecnologia avança a cada dia e os avós de hoje são bem diferentes. A Malu é exemplo disso. Em 2014, fez parceria com sites e entrou para o mundo digital das badaladas blogueiras de Brasília. Hoje ela produz conteúdos direcionados à terceira idade. Eu gosto de incentivar a aprender a usar a internet, saber usar um aplicativo, né? Os avós são tão importantes que, além de ter um dia só deles, a relação entre eles e os netos é protegida por lei. Isso você não sabia, né? Comprovadamente, as crianças e os adolescentes são beneficiados nessa convivência com impactos diretos na formação social e intelectual, assim como o bem-estar dos avós, que reflete em um envelhecimento ativo e saudável. Segundo dados do IBGE, atualmente o país conta com mais de 30 milhões de idosos, o que representa mais de 14% da população. Hoje, infelizmente, muitos idosos deixaram de ser referência para os mais novos. Casos de desrespeito, agressão e abandono passaram a ser comuns. Só em 2023, o Disque 100 registrou mais de 37 mil violações de negligência contra a pessoa idosa. E no que se refere ao abandono, entre janeiro e maio deste ano, foram mais de 20 mil violações. Essa violência contra a pessoa idosa, ela ocorre em diversos lugares e cabe a nós, aqui da Secretaria, mas também todo o governo e a sociedade como um todo, entender isso para minimizar ao máximo essas práticas violentas. A gente precisa, talvez seja a palavra mais exata, enaltecer a presença de avós e de avós, sejam os avós e avós biológicos ou aqueles que a gente acaba convidando para ser. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil. E antes de encerrarmos, vamos falar da exposição que reúne ilustradores negros de livros infantis. Evento que aconteceu aqui em São Paulo, ele busca valorizar essa diversidade racial. E, de outro lado, trazer visibilidade para histórias que são apresentadas por personagens negros. Uma exposição sobre livros infantis que se constrói como um livro. Pode ser tocada, observada em cada detalhe e precisa da imaginação de quem a vê para ser descoberta. Caringana, Presenças Negras no livro para as infâncias, convida a conhecer e a recontar.
A exposição ela vem muito nesse caminho, sabe? De mostrar essa diversidade de traços, de suportes, de técnicas e de pessoas que trazem sua perspectiva sobre as histórias, as culturas do Brasil, né? E trazem personagens negros, principalmente sem estereotipar esses personagens. A exposição retrata a diversidade da produção em literatura infantil, com personagens e temas das negritudes. São 47 artistas que produziram por 3 décadas em literatura brasileira sobre temas negros. As 92 obras são representantes de todas as regiões do país, o que contribui para a variedade de temas retratados. Crianças negras, elas são historicamente, elas têm muitas questões de bullying e autoestima, e à medida que você tem um livro que te tira desse foco do bullying, que ele te traz assim uma visão positiva, ela te acolhe automaticamente, porque ela se vê retratada, ela se vê bonita, né? Então isso automaticamente já abraça ela. Acho que os ilustradores de livros infantis, eles têm um papel muito grande assim, no gosto pela leitura, no gosto pela arte de uma forma geral. Os meus livros, eles nascem de histórias cotidianas que acontecem comigo, ou histórias que eu observo em outras crianças, da convivência, da vida, né? A referência maior são as vivências reais. É um convite para conhecer mais e, quem sabe, formar novos ilustradores. Beatriz e Henrique já se consideram desenhistas. Hoje eu estou aqui no Sesc para representar o meu irmão querido, Zeca Sintra. Ele fez a ilustração desse livro. Quando eu via ele desenhando, entrava no quarto dele e vinha aqueles desenhos na parede que era tão bonito. Aí eu falei, é isso que eu quero desenhar. E com esta última informação, o Tele Brasil Notícias da semana vai ficando por aqui. Agradecendo a sua audiência, estaremos de volta na semana que vem. Até lá. Tele Brasil Notícias.